Boa noite. Já iniciarei, pessoal, aqui o nosso grupo de estudos, questão socioambiental. Hoje eu preparei aqui uma lista de presença, que o pessoal também estava me cobrando, e o intuito do nosso grupo de estudos é trazer um ponto de encontro para profissionais que não apenas estão atuando na vertente socioambiental, mas também estão desejosos de terem mais conhecimento, mais acúmulo de conhecimento a respeito da temática. Nós já tivemos alguns encontros, né? O primeiro, onde a gente teve um quórum maravilhoso. O segundo, a gente trouxe um texto para falar de calamidade pública, mas o grupo de estudos, né, que também tem a base de alunos do meu curso Socioambiental e Serviço Social, trouxe uma solicitação de que nós adentrássemos no enfoque mais do aspecto da prática do profissional. Então, fizemos uma enquete no grupo com alguns temas e o tema vencedor, né, o tema que mais atraiu ali o grupo foi a abordagem do assistente social nos projetos socioambientais. Então, o que que eu vou fazer, né? Eu vou passar aqui uns 20 minutinhos falando, né, trazendo aqui uma base para o nosso diálogo. Agora eu estou também exibindo aqui no YouTube, né? Estou aqui com as minhas queridas do Zoom, mas também eu estou exibindo para o YouTube, né? E só eu apareço no YouTube. E o que acontece é que essa base vai ser, né, o insumo para a nossa discussão posterior. Então, tão logo acabe aqui a exposição, eu vou abrir aqui, né? Os colegas já estão cumprimentando aqui no chat, mas a gente vai ter a oportunidade de interagir, né? Que aí eu vou sair do YouTube, né? Vou deixar o pessoal aqui do YouTube com essa mensagem, né? Com essa reflexão. Quem do YouTube assistir posteriormente e desejar interagir, pode escrever nos comentários, eu leio todos, respondo todos. Mas se você tiver o interesse de vir para o debate também, depois você solicita para o próximo encontro o link do Zoom para você poder participar, tá? Tal qual quem entra aqui no Zoom. Então, pessoal, quando eu estabeleci, né, ali junto com um grupo, o tema socioambiental, os projetos socioambientais para o nosso diálogo de hoje, eu já estava certa de que eu não estaria trabalhando com aquele passo a passo de construção, de elaboração de projetos. Não é esse, né, não é essa a nossa intenção aqui. A nossa intenção, né, é problematizar um pouco o que são projetos socioambientais, tá? Eu fiz aqui um sumário. Tá assim, tá meio organizado, mas vai ser breve, né? Não vai ser aqui uma aula expositiva. Mas é porque coisas de professora, né? A gente vai organizando tudo. Então, eu trouxe aqui no sumário, né, para a gente falar o que são projetos socioambientais, que eu acho muito importante a gente delimitar, falar do público-alvo desses projetos socioambientais, tipos de projetos socioambientais, como saber qual projeto propor e qual o papel dos assistentes sociais, né? Então, como vocês viram, a minha intenção não é aqui falar de passo a passo, de montagem de projetos, de construção de projetos, porque isso, né, no curso, né, os alunos já possuem. Eu também tenho um curso muito completo sobre como elaborar projetos sociais, né? E deixo aí a dica para quem tiver essa intenção. Então, por que que eu estou começando
né, trazendo essa indagação. O que são projetos socioambientais? Eu vou falar um pouco de mim, porque, né, eu sou assistente social desde 1998. E praticamente, assim, eu já tive experiência com projetos sociais antes, mas praticamente desde 2011 eu trabalho com projetos sociais, tá? E o que que acontece é que, assim, e a partir de 2021 eu comecei também a trabalhar com projetos socioambientais. O que que eu percebo é que existe particularidade entre os dois, né? Não adianta a gente falar, achar que o projeto socioambiental, né, é o social no meio ambiente, né, que não é só isso. A gente precisa entender, né, essa particularidade. E nós, assistentes sociais, assim, precisamos construir esse olhar. Eu costumo dizer que os projetos socioambientais são estratégias, né, para enfrentamento das expressões sociais que afetam, né? E aí eu coloco aqui o universo, né, a fauna, e a flora, porque o espectro é muito grande, né, naquilo que tange ao ambiental. A gente, quando está falando de um projeto social, essencialmente, a gente tem muito em mente, né, a superação, né, das vulnerabilidades socioeconômicas, principalmente, mas os projetos sociais também podem ter uma vertente cultural, esportiva, né, e ambiental. Mas a gente precisa entender dessa particularidade, porque esses projetos socioambientais, eles precisam ter, né, como foco essa demanda, né, para prevenção, promoção, remediação e ou mitigação, né, dessas expressões sociais que impactam o ambiental. Então, percebam que esse componente, ele é inalienável, né, quando a gente coloca dentro dessa visão dos projetos socioambientais. E aí, pessoal, eu fico pensando assim, porque tem uma vertente que apregoa que o assistente social na dimensão socioambiental, a sua inserção se dá essencialmente via educação ambiental. A gente sabe que existe o componente pedagógico na ação, né, em todas as ações do assistente social, mas é diferente de nos relegar apenas à educação ambiental. Por quê? Eu trabalho isso no meu curso, né, socioambiental e serviço social, eu abro um pouco o leque, e a gente pode ter projetos socioambientais, por exemplo, interventivos, né, visando ali a organização comunitária, por exemplo. E aí, né, trago aqui exemplos, porque, por exemplo, quando existe ali, né, a construção de uma rodovia, isso é muito comum, né, inclusive, né, eu já fui procurado por assistentes sociais que estavam ingressando, foram contratadas para atuar junto a uma comunidade em nome de uma rodovia, né, em nome de uma concessionária e que estava expandindo ali uma rodovia, e isso iria alterar o modo de vida de uma comunidade, né? A gente está falando ali do direito, né? Envolve o direito à moradia, o direito à terra, né? O direito que aquela população tem, né, de se fixar, né, naquele território, desenvolver sua cultura, sua vida, né? Então a gente vê ali uma série de direitos que estão ali, né, comprometidos e que precisam, né, ter ali um encaminhamento. E, obviamente, né, ter um projeto pensando na melhor relação, né, com esse novo território, com essa nova organização territorial, né, e a organização da vida da população em meio a isso. Então, percebam, né, que existe ali uma transformação, né, local e que precisa ter o olhar também interventivo, né? Obviamente, a educação ambiental, como eu exemplifico aqui abaixo,
também está presente na dimensão do trabalho do assistente social, né? Porque a gente lida, né, com a necessidade de sensibilização, né, de construção de novos entendimentos, nova compreensão ali, né, dos seus processos de vida. Então, essa população, por exemplo, aí o exemplo, né? A população residente em uma área de habitat de uma determinada espécie, né? Obviamente, né? Um compromete o outro, se não houver ali, né, uma proposta de conhecimento, conhecimento da espécie, como ela se manifesta, né, como se alimenta e como que a população também é sensibilizada para entender, né, da importância daquela espécie. Então, aí é um outro tipo de projeto, né? Também socioambiental, mas visando desenvolver a melhor forma de coexistência, visando a preservação. Então, percebam, né, assim, esse componente socioambiental atravessando as duas propostas, né? Que não é só uma questão social, né? E aí a gente entra também para pensar, né, qual é esse público? Porque, né, eu digo que o público do projeto socioambiental são as populações em situação de vulnerabilidade socioambiental, né? Alguém vai dizer, mas que vulnerabilidade é essa, né? Claro que existe a vulnerabilidade socioambiental. E aí eu trouxe um texto que eu gosto muito, um texto pequeno, 14 páginas, mas as autoras assim foram de uma síntese maravilhosa, sem deixar nada assim a desejar da compreensão, da discussão. E elas vão dizer, né, a Carmo e a Guizardi, que o termo vulnerabilidade amplia a compreensão dos múltiplos fatores que fragilizam os sujeitos no exercício de sua cidadania. Então, quando a gente está falando de vulnerabilidade, a gente está falando de um espectro muito grande, né? De um espectro que envolve a social, econômico, cultural, né? Político e ambiental, tá? Então, né, existe ali, a gente vai ver mais adiante, né, a Constituição falando que temos o direito ao meio ambiente saudável. Então, quando eu tenho essa negação, né, eu estou exposta, né, dentro dessa fragilidade. Então, a concepção de vulnerabilidade denota a determinação de sua gênese, não estritamente condicionada à ausência ou precariedade no acesso à renda, né? Porque para muitos ainda há uma relação direta, né, entre vulnerabilidade como pobreza. E, na verdade, a vulnerabilidade está mais relacionada com esse aspecto, né, daquilo que é essa fragilidade, tal qual aqui as autoras estão colocando, né? Fragilidade em relação ao exercício da sua cidadania. Então, não está estritamente condicionada à ausência ou precariedade no acesso à renda, mas atrelada também às fragilidades de vínculos afetivos, afetivo-relacionais e desigualdade de acesso a bens e serviços públicos. Então, se existe uma exposição, né, uma negação do exercício da cidadania, né, do direito no que tange acesso a bens e serviços de meio ambiente saudável, né, existe uma condição de vulnerabilidade. E, por enquanto, uma vulnerabilidade ambiental. E aí eu introduzo mais alguns elementos para a gente pensar, depois a gente vai amarrar tudo isso para fazer uma síntese, né? Então, né, existe a questão ambiental, existe a questão socioambiental, né? E aí a gente falou, a ambiental está relacionada à percepção da existência de um risco, né, ambiental à escala global, onde, né, na cena contemporânea obriga o homem, a mulher, né, o gênero humano a repensar a relação entre o ser humano e a natureza, gerando mudanças, né? Estou extraindo aqui de Santos, também é um texto bem simples que eu gostei de ter lido. Então, a questão ambiental é o esforço de romper com a naturalização dos recursos dados, né?
Antes viveu muito essa construção, né? Como outro dia, esses dias mesmo, alguém estava me falando assim: ah, mas água não vai acabar. É um engano, né? Aquela coisa como naturalizada, né? Infinito, né? E a questão ambiental é exatamente quando a gente começa a perceber essa finitude, né? E de que existe ali uma problematização desses recursos, né? E aí a gente entra para entender, né? Se a questão ambiental é essa, a socioambiental está, né, na entrada em cena, mais especificamente na arena sociológica, do atravessamento que a questão social tem na ambiental. E aí, assim, embora a gente fale questão ambiental, questão socioambiental, já deve estar dando um nó aí nas cabecinhas, né? Mas, na verdade, né, elas estão intrinsecamente relacionadas. Uma não vive sem a outra, né? Bem como o enfrentamento está imbricado, né? Eu fiz até aqui um esforço de ilustração, né? Onde aqui a gente teria o capital, né? Representado aqui pelo círculo laranja, impactando, engendrando a questão ambiental, como a gente está vendo, né? Porque a questão ambiental, como eu falei, é essa percepção da existência de um risco, né? Em escala global e atrelado a esse uso, né, exacerbado, exaurindo aí aquilo que é o ambiental. E, ao mesmo tempo, a gente tem aqui o capital, né, representado por esse círculo laranja, engendrando a questão socioambiental, porque é onde, né, tem o atravessamento da questão social, né, nesse ambiental. Então, ambos, né, se impactam mutuamente, tá? É mais um esforço de ilustração, né, de ser didática, mas para a gente também perceber a diferença e, ao mesmo tempo, como eles estão relacionados. Então, aí a gente, né, agora amarra, né? Abrir um pouco, voltamos para o que a gente está conversando, que é o público-alvo dos projetos socioambientais. Então, eu digo que é possível dizer que o público-alvo dos projetos socioambientais são as populações, né, em situação de vulnerabilidade socioambiental, né? Então, cada projeto proposto, a gente precisa localizar esses elementos para a gente ter a certeza e a convicção que a gente está falando de um projeto socioambiental. Eu estava no curso, né, socioambiental e serviço social, eu falo ali, né, explico para as alunas que, por exemplo, quando a gente faz um relatório, né, é um relatório social que é do solicitado, mas dentro dessa frente socioambiental. Então, assim, não existe um relatório que não contemple a demanda ambiental ali, né? Então, a gente precisa ter essa compreensão. Por quê? Senão a gente tende, na área socioambiental, a fazer relatórios essencialmente sociais. Ok, né? É a percepção do serviço social, mas a gente precisa ter esse elemento ambiental ali daquela construção que nós estamos inseridos. Porque senão, qual é o risco? A gente não vai estar dialogando com o objeto, né? E a gente tende a ficar, né, assim, no isolamento, né? Não vamos estar construindo saber disciplinar, né, e fazendo esforço de estar em interação com os outros saberes, né, que são ali inerentes ao ambiental e o socioambiental, ok? E, né, aí a gente entendendo o que a gente pode conceituar de projeto socioambiental, entendendo o público-alvo dos projetos socioambientais, e aí a gente avança mais um pouco, né, para o nosso penúltimo tema aqui, para a gente saber, né, qual projeto propor. Porque eu acho, né, no final de tudo, a dúvida que a gente tem, né, é assim, tudo bem, professor, eu fui contratada para atuar nesse projeto. E é a maior parte das queixas quando alguém me procura, né? A pessoa é contratada, é selecionada, né?
e depois tem que saber fazer. E assim, qual projeto que eu proponho, né? Essa é a realidade que me foi apresentada. Aí, né, tem a questão do aterro sanitário, tem a questão, né, da construção da rodovia, tem uma série de situações. Mas não basta só ter as situações, tem que saber o que que propor, né? E em geral, sabe, assim, por experiência, eu posso dizer para você que eu poderia aqui seguir, preciso de um diagnóstico, preciso de não sei o quê. Mas olha, pessoal, no socioambiental existem algumas coisas que funcionam muito bem. A primeira é a escuta qualificada para o detentor de direitos. A sua demanda está endereçada a quem? A uma população ribeirinha, a uma comunidade que está sendo realocada, é, a população ali, né, que trabalha com os resíduos sólidos. Você precisa entender qual é o seu público, né? E é esse que você vai demandar a tua escuta. Por quê? Muitas vezes, tá? E até antecipando o que eu vou depois sintetizar abaixo, mas, pessoal, pela experiência eu vejo que as soluções simples são as mais assertivas e o simples é o que as pessoas às vezes querem, né? Ela vai dizer assim: não, eu só não quero que o lixo fique aqui na minha porta. Eu só não quero que, né, esse barulho comprometa a minha tranquilidade. Eu só não quero que vaze detritos que contamine o meu quintal. Assim, é claro que, né, de uma forma macro, existem muitas possibilidades de serem tratadas. Mas a gente precisa lidar assim com um fator, né? Dentro da escuta qualificada, aquilo que atende à demanda, né? No que tange à devolução do direito, né? Ali negado, mas o que agrada ali aquela população, o que que vai deixar eles mais tranquilos, tá? Porque no final da conta, assim, chega no momento, sabe, que a pessoa quer é aquilo que, né, vai deixar ela assim mais tranquila, mais feliz, mais, né, mais dentro do lugar, né, que ela tinha antes, quando aquele problema não estava ali, né, quando aquela situação não estava ali. Então, é o mínimo, né, que se possa fazer dentro desse esforço, né, de se aproximar, de levar a pessoa para esse lugar de bem-estar, né, dentro daquilo que é essa nova realidade. Então, essa escuta é primordial, sabe? E nunca banalizar, sabe? Nunca banalizar. Sabe, eu tenho, assim, experiências de pessoas que falam, que têm umas soluções super simples, que dão super certo, né? E que atende ali as demandas que a população está tendo. Então, não negligencie, sabe, a escuta que está sendo ali construída. Hoje eu ouvi uma coisa muito preciosa, eu diria, né, do aspecto social é precioso, porque uma pessoa que trabalha, uma profissional de um projeto social, nesse caso, né, nesse caso era até socioesportivo, e a gente sabe que, né, estava previsto palestras, momentos de encontro, mas ela citou que ia para a beira do campo para falar com as mães, com os responsáveis, e saíam ali preciosidades. Falei assim, olha, essa escuta que você está tendo vale mais do que um auditório cheio daquilo que eles poderiam estar te falando. E o profissional que se embrenha ali em meio à população, né, está no cotidiano daquela população, é um profissional privilegiado. Quando a gente diz que o assistente social é um profissional político, né, longe de ser político partidário, mas é um profissional que tem a capacidade de influenciar, de direcionar, não porque faz palestras,
grandes encontros, mas porque tem esse potencial de estar em meio à população, de se misturar a essa população. E esse é um espaço privilegiado para a transformação, tá? E aí, obviamente, lidar com os dados estatísticos do território, das pessoas, dados do IBGE, né? Assim, como vive a população, isso vai ser primordial para você compor o teu projeto, que obviamente, né, você também vai lidar com aquilo que são os dados secundários já construídos sobre aquele território, sobre aquela população, para você também definir o seu projeto, né? Você não vai prover um projeto, né, de trabalhar com a população idosa quando os dados estatísticos demonstram que ali o alto índice é de juventude, criança, adolescente, né? Não faz sentido. Não vai propor um projeto com mulheres, né, num território onde as mulheres, né, não estão ali em número, né, expressivo, ou ao contrário, né, também vai ter aí um olhar de construção de interesse desse grupo que está ali em menor número e que também precisa ser valorizado. Mas, assim, percebam, os dados estatísticos são fundamentais para alimentar aquilo que é a proposição, né, desses projetos. E, obviamente, quando se trata, sobretudo, do socioambiental, existe, né, trabalho em abundância, né, frentes em abundância para se atacar, mas você precisa eleger as prioridades, né? E, obviamente, essas prioridades são elegíveis juntamente com a população, né, que está ali sendo atendidas. Considere demandas pré-existentes. Um dado que é muito presente no socioambiental, né? Isso a gente até viu no texto do encontro passado, do texto da calamidade pública, é porque, em geral, esses eventos, essas situações, né, que impactam o ambiental, impactam sobretudo porque já existem expressões da questão social presente anteriormente, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, né, pessoas, né, que estão passando por enxurradas, né, por assim assolamento, né, uma densidade grande de chuvas, né, e aí você vai procurar saber como é que estava o tratamento, como é que estava o escoamento, como é que estava, né, a destinação dos resíduos, e você vai perceber que não estava sendo feito adequadamente, né? Então, não foi aquele evento em si extremo, mas uma série de outras questões anteriores, né, que estavam aí impactando, né, quando uma população é realocada, né, e aí você percebe uma série de problemas, assim, já haviam desemprego, já haviam violência, já tinha uma série de outras coisas, né, que esse elemento novo ambiental exponencia, né? E aí torna muito mais amplo o impacto. E aí, pessoal, também o velho e bom diagnóstico social participativo é fundamental, porque o participativo permite a escolha, né? O diagnóstico traz os dados estatísticos, você consegue estabelecer uma metodologia ali junto à população para estabelecer as prioridades, você conhece as demandas pré-existentes, né? Então, vai te dar aí insumos para a construção de um projeto, né, que vai ser aí bem pertinente e bem contributivo. E aí eu sintetizo, né, essa parte de como propor, né, como identificar aí o que vai propor no projeto, é uma máxima que é sempre importante. Quanto mais humano, mais criativo o projeto será. Muita gente acha que o criativo advém, né, de altas tecnologias, ferramentas sofisticadas. Não, o criativo vem de você encontrar soluções para aquilo que são demandas, né, reais, né? Para aquilo que são propor soluções para aquilo que realmente é o problema que assola as pessoas. Então, não precisa inventar a roda, mas atender às necessidades,
dentro do possível institucional, né? Sempre num diálogo entre aquilo que é o poder, né? Assim, o potencial, né? O institucional, né? Porque tem os limites institucionais, né? E chega no momento que a gente tem que estar nessa composição entre que, de um lado, é proposto, né, pelas demandas do território, pelas pessoas, e aquilo que são os limites institucionais, né? E aí o assistente social, que é o profissional por excelência da mediação, vai, né, aí conseguir propor um projeto. E, por fim, pessoal, para a gente já aqui entrar, né, em via de encerramento dessa exposição, qual é o papel dos assistentes sociais, né? Porque, né, a gente sabe, o assistente social, né, se pensar assim, não seria aquele profissional por excelência da demanda ambiental, né? A gente sabe que não, né? Tem aí uma série de outros saberes, né, que são especialistas, né, na temática. Mas quando a gente trata do social, né, nós assistentes sociais, obviamente, temos um conhecimento acumulado, né? E a questão socioambiental, ela também é multideterminada. A gente tem, a cada encontro, temos repetido isso, né? Por isso exige também um enfrentamento multidisciplinar juntamente com os profissionais de serviço social, outras áreas que são detentoras do saber, para essa intervenção ambiental, são parceiros privilegiados. No socioambiental, muito, no socioambiental, entenda, dificilmente se tem, né, aquele lugar isolado, né, daquela setorização, departamentalização, né? Mas as equipes trabalham quase de uma forma interprofissional, né? Quando muito, né, conseguem ainda guardar aí essas especificidades numa proposta multi. Então, os assistentes sociais atuarão a partir desse acúmulo de conhecimento sobre as expressões da questão social. Esse conhecimento, pessoal, ele é primordial porque, né, assim, a gente pode não entender muito, não ter uma tradição de conhecimento sobre o ambiental, mas a gente entende muito bem, né, da organização das famílias, né, sobretudo das famílias mais menos abastadas, né, dos arranjos familiares, como que tudo isso tem também um impacto, sabe, para o que sofre do ambiental e para a vivência do ambiental. Então, a gente precisa, né, ampliar esse olhar. Como o Yamamoto lembra, atuamos na transversalidade das múltiplas expressões da questão social, na defesa dos direitos sociais e humanos e das políticas públicas que os materializam, né? Então, o socioambiental, né, também traz isso, porque nós vamos atuar na intervenção junto às políticas sociais, mas também nas políticas ambientais, tá? Precisamos lembrar que o trabalho desenvolvido pelos profissionais nas esferas de formulação, gestão e execução da política social é indiscutivelmente peça importante para o processo de institucionalização das políticas públicas, tanto para a afirmação da lógica da garantia dos direitos sociais, como para a consolidação do projeto ético-político da profissão, tá? Então, os assistentes sociais eles também são, né? Nós somos profissionais privilegiados naquilo que é na implementação de muitas das políticas ambientais. E não apenas no aspecto da execução, né? Mas a gente tem um saber acumulado, constituído, para podermos formular, gerir e executar também essas políticas. Então, no caso dos projetos socioambientais, uma intervenção, né, fica assegurada, né, diante dessa construção, desse histórico, desse saber, junto às políticas sociais e ambientais. E, como diria a Constituição, né, por meio do seu artigo 225, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, né, esse é um direito assegurado na Carta Magna da Constituição. E a gente pode atuar nesse sentido, né, de tanto junto ao poder público, à coletividade, de defender e preservar, isso visando gerações presentes e futuras. Pessoal, e já aqui, né, nas telas finais, o ciclo do projeto socioambiental, né? Porque ele tem o seu ponto de partida na questão ambiental, né? Nessa sintetizando o que a gente está conversando, né? Dessa percepção da sua finitude, dos impactos sofridos, né? Dos seus desequilíbrios. E daí, né, que a gente pode identificar ali a dimensão socioambiental, né? Que aí a gente vai perceber os atravessamentos sociais que existem, né, nesse impacto que o ambiental sofre, percebendo o cenário ali constituído, né? Porque a gente precisa fazer a leitura, né? Existem particularidades, especificidades muito grandes de território, de tudo, né? Não vou adentrar aqui em citar, mas a gente precisa considerar isso para a gente chegar nessa dimensão tanto do planejamento, da intervenção e da gestão. Bom, depois eu vou compartilhar, né? Tem aqui as referências bibliográficas e, né, essa é a exposição do nosso grupo de estudos de hoje. Bom, agora eu vou me despedir do pessoal ali do YouTube e vou ficar aqui com o pessoal do Zoom conversando sobre esse tema.